sempre faz a gente errar, certo? Assim são os técnicos. Eles têm medo de errar, então erram. É porque tem medo. Tira o medo e tudo vai bem. Amém? Amém. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe o pastor Serruia, que está conosco lá no Pará, nos ouvindo nesse instante. Meu abraço, pastor Serruia, toda a sua família, todos os irmãos que estão conosco aí em Belém do Pará. Meu abração a todos vocês e a vocês por todo o Brasil, né? Vamos à mensagem? Vamos lá, temos mais uma palavra de fé que eu creio que Deus nos dará como alimento para esta reunião. Nós vamos ler São João capítulo 2, versículo 19 e 20. Vamos ler São João capítulo 2, verso 18. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isto? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Grande Pai, precisamos mais de Ti. Esta palavra é verdadeira, mas a cada instante a vivificação que traz o Espírito Santo sobre a palavra do dia é o que importa. Ajuda-nos, conceda-nos esta graça divina de sentirmos mais e mais Tua palavra, Sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. A palavra manifesta a Deus para a sua era. Em cada tempo que Deus manifestou, aquele dia tinha uma palavra que estava cumprindo. Era uma era, a era é um espaço de tempo. E Deus precisa de alguém para manifestar a Deus, para manifestá-lo no tempo que aquela palavra está cumprindo. Hoje eu tirei este pensamento, como sempre, é da mensagem do profeta. O lugar de adoração provido por Deus, parágrafo 176. O que diz? Como o irmão soube, ele era profeta. A palavra vinha ao profeta. E ele era a palavra manifestada de Deus para a sua era. Amém? Agora, tudo isso que nós pensamos dos grandes homens do Velho Testamento é passado. O que pensamos dos grandes homens do Novo Testamento também é passado. O que pensamos a respeito do 7º anjo também é passado. Precisamos hoje descobrir a palavra que manifesta a Deus em mim e em você hoje, na era em que vivemos, porque não estamos vivendo na era que o irmão Brana viveu. Estamos vivendo
na era da esposa. Ele manifestou o que estava escrito dele para aquele dia. Bom, vamos começar aqui. Quando Jesus chegou, ele veio manifestar o que estava escrito dele. E o que estava escrito dele? Vamos tomar aqui uma escritura, só para nos ajudarmos um pouquinho. Deuteronômio 18, verso 18. Eis-lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Amém. Agora, Jesus sabia que este profeta era ele. Este homem que seria levantado era ele. Ele sabia. Nós temos aqui a mensagem do profeta informando sobre isso. Agora, deixa eu tomar mais um ponto, 177. Veja, você não pode morrer. Você já está vivificado. Meus irmãos, isso daqui é o que dá segurança, é o penhor, que é o primeiro pagamento da ressurreição. Você não pode morrer. Você já está vivificado. Se você não pode morrer, já está vivificado, diz, mas o fulano falou que não podia morrer, morreu. Isto é o físico. E quando Jesus estava falando, derribai este templo, e em 3 dias o levantarei, eles pensaram que era o templo de pedra, e era o físico. Agora, eles pensam que é o físico, e não é o físico. Você está vivificado, volto aqui. Você não pode morrer. Você já está vivificado. Agora, você não pode morrer, qual é? O homem de fora? Não, você de fora vai morrer. Mas você não é o de fora. Esse de fora está só mostrando que existe um Osmar eterno lá dentro. Esse de fora está mostrando que existe uma Maria lá dentro, eterna. Amém? Então você não pode morrer. Você não é o de fora. Você é o de dentro. Derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Eles disseram, ele quer falar que vai derrubar e levantar isso daqui em 3 dias. Foi 46 anos. O senhor sabia que levou 46 anos para construir esse templo, mestre? Falar uma palavra dessa para o mestre precisa ser muito analfabeto. 46 anos levou para construir, podia dizer, isso eu mandei construir. Esse templo que vocês estão se referindo, eu mandei Salomão fazer. Eu estou falando do outro templo, o meu corpo. Derribai este templo, e em 3 dias. E aí vem a promessa que o irmão Brana deixou escrito: cavalgarei por esse caminho ainda uma vez mais. Aí diz, é Brana. Não é o de fora. É o Elias que estava falando dentro de William Brana. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. E falta só uma vez para Elias cavalgar. Então não era Brana falando, era Elias. Irmão Brana diz que o espírito de Elias é o Espírito Santo. Ele diz, o espírito de Elias é Cristo, é o Espírito Santo que estava falando, mas tem que usar alguém, e ali estava alguém para manifestar a palavra do dia. Jesus estava ali, o templo de Deus. Agora, vocês sabem que Deus habitava, era no templo de pedras. Aquilo, meus irmãos, no Velho Testamento, era uma doutrina que ninguém podia sair fora.
Deus é adorado? Ali no Egito, não. Aonde Deus é adorado? Aí mostra outro país, não. Onde Deus é adorado? Em Jerusalém. Onde? No templo. Era só ali. Tudo que era feito, até a oração de Daniel, lá na Babilônia, ele abriu a janela que dava rumo ao templo, porque ele sabia que era lá era o lugar, era pedra, era o lugar onde Deus operava, onde Deus estava. Você tinha que crer e estar lá. Todas as nações estavam perdidas. Isso é duro, mas todas as denominações estão perdidas. Só tem um lugar de adoração. Aquele era o lugar de adoração, um templo de pedras, construído sem barulho, sem Pentecostes, sem gritos, construído no silêncio. Deus estava ali. Não houve barulho do serrote, não houve barulho do martelo, fazendo um templo de pedra. Irmãos, Deus já te lavrou. Não precisa do pregador ficar te lavrando. Deus já te lavrou. Quando a palavra é pregada, aquela palavra pregada, ela está tirando todas as escórias, todas as pontas que esta pedra, chamada você, que está no corpo, formando o corpo onde Deus mora. Aí você vê onde Deus mora hoje, onde Deus é adorado. Tudo mais está perdido, não adianta. Já vieram muitos antes de nós e disseram: o lugar de adoração é a congregação cristã. Eles vieram antes, mas quando eles pregavam isto, Deus avisou eles: estou mandando um profeta, estou mandando Elias. E eles nunca ficaram sabendo desse Elias, porque eles nunca receberam. E foi deles que veio esta profecia, que viria o Elias, que Deus estava mandando o Elias para eles. E eles nunca ficaram sabendo, até hoje. E quem tem o Elias é nós, do lado de fora deles. Agora, saber que aquela é a palavra que manifesta Deus na era que você vive. Tem uma palavra, tem uma escritura, tem um cumprimento no tempo que você vive. Amém? Então, o Senhor Jesus Cristo, cumprindo aquilo que a sua própria palavra dizia. Irmão, se você não pode cumprir o que você diz, a sua palavra diz, você não é o que diz ser. Se Deus não pode cumprir sua palavra, Deus não seria Deus. E jamais Ele poderia me ensinar a cumprir minha palavra se Ele próprio não cumprisse a dele. Mas Ele veio e cumpriu sem necessidade, só para nos ensinar, só para dar exemplo. Ele veio e cumpriu a sua própria palavra. Tudo o que Ele disse, Ele cumpriu. Não deixou nada. Ele disse que ia mandar um profeta. Eu vou levantar um profeta dentre vossos irmãos. E olha, se vocês não ouvirem esse profeta, vocês estarão perdidos. Mas eu vou levantar. Aí ele levantou, Cristo apareceu. E os judeus nem pensaram nessa escritura, e eles deveriam voltar lá atrás e ver, olha, aquela escritura que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 18, verso 18, ela está cumprindo hoje. Você não crê que está cumprindo hoje? E eles não podiam não ver aquilo. Podiam conversar um com o outro. Mas Moisés falou sobre isso. E esse homem é profeta. E o que ele fala, cumpre. E Deus estava cumprindo a sua palavra. A palavra manifesta a Deus para a sua era. Amém. Tem outro parágrafo aqui. A gente gosta dessas coisas porque o que não é bom, né? Mensagem do profeta, tudo é bom.
Amém. O 180 tem uma partícula aqui do 180, só para mim ler para vocês. Quando o irmão Brana fala em Mateus 27, nos é dito que quando Jesus ressuscitou e saiu do sepulcro, o quê? Nós acabamos de celebrar há algumas semanas a Páscoa. A Bíblia disse que muitos dos santos que dormiam no pó da terra ressuscitaram quando da ressurreição dele e entraram na cidade e apareceram a muitos. Que eram eles? Eles eram manifestações da palavra prometida de Deus. Aqueles ressurretos, andando em Jerusalém, eram as manifestações da palavra prometida de Deus. O único lugar em que Deus se encontra sob este sacrifício. Agora vocês querem ver? Se apresentar para um judeu, ele diz: olha, o único lugar do sacrifício é de bodes, é de cordeiro. Ali é o lugar de sacrifício. Não, mas aí você, como um revelado, apresenta para um rabino. Mas, rabino, já veio esse Messias. E agora o único lugar de sacrifício é sob o sangue dele. Não sob o sangue de bodes e de cordeiros, mas sob o sangue dele. Aí o rabino pode não crer? Não, mas não pode. Isso aconteceu há 2000 anos atrás, rabino. Foi lá atrás que isso aconteceu, sob o sangue dele. Mas agora você pega um crente pentecostal e mesmo da mensagem e diz: meu irmão da mensagem da primeira e segunda etapa, você tem que saber que você está debaixo do sangue, mas aquilo cumpriu durante as eras. E Deus agora já está no outro lugar e você está parado, paralisado lá atrás. Deus já deixou aquilo e está para frente. Ele deixou o sangue de bodes e veio ao sangue do Filho. Ele cumpriu com o sangue do Filho e derramou o Espírito Santo. Ele cumpriu com a era do Espírito Santo e veio na manifestação do Filho do Homem. E a pessoa ainda fica lá atrás. Olha, eles eram manifestações da palavra prometida de Deus. O único lugar em que Deus se encontra sob este sacrifício. Cada vez que Deus se encontra, está debaixo de um sacrifício. Porque Deus está naquilo. Deus estava no sangue de bodes, de touros, de novilhos. Deus estava naquele sangue. Mas Deus depois saiu daquele sangue. Estava no sangue do Filho. E depois do sangue do Filho, Deus diz: olha, não é só o meu sangue, porque o meu sangue te limpa, mas eu não quero só te limpar. Se você quer meu sangue, tudo bem, mas só meu sangue não serve. Tem que ter meu Espírito. Aí ele veio e derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aí deu o Espírito Santo. 7 eras da igreja, 2 milênios. Aí ele vem e diz: olha, muito bem, sangue de bodes e cordeiro, muito bem, o meu sangue que foi vertido na cruz, e muito mais ainda, o Espírito que eu derramei sobre vocês, que foi daquele sangue que saiu da cruz. O sangue que saiu ali naquela cruz, verteu, o sangue saiu. Mas o Espírito tinha que se manifestar agora para mostrar que era a palavra que manifestava a Deus no dia de Pentecoste. Não era mais um homem na cruz, mas era línguas de fogo descendo sobre o povo. E durante 7 eras da igreja, Deus manteve esse ponto de encontro com o povo. É o Filho de Deus. Eu tenho que chegar lá, vamos ver se dá tempo. Dá vontade de pular para lá para mim falar sobre isso. Talvez até esqueça, depois não falo. Mas isso aqui é muito bom. É um lugar onde Deus encontra com você e você encontra com Deus. É debaixo do sacrifício. E é o sacrifício do dia. E hoje houve o sacrifício do sangue, como de animais, e Deus encontrava com o povo lá. Houve o sacrifício de Cristo e Deus encontrava com o povo lá naquele sacrifício. Houve o derramamento do Espírito Santo. Não adiantava você querer ficar apenas debaixo do sangue de Jesus, sem ter a vida de Jesus, que é o Espírito Santo, que veio no dia de Pentecostes. Agora Deus cumpriu esta parte de derramar do seu Espírito sobre toda a carne, e quando isso cumpriu na nossa era, Deus se fez carne outra vez, e ali estava o sacrifício novamente. Onde Deus encontrava, você queria encontrar com Deus, você tinha. Tem coisa aqui.
Você queria encontrar com Deus, você tinha que ir a Jerusalém, tinha que entrar no templo, tinha que ficar submisso às ordenanças daquele templo, aos rituais que tinham aquele templo. Tinha que estar debaixo daquelas leis. Você quer encontrar com Deus? Agora passou o tempo do judeu, chegou Jesus Cristo. Quer encontrar com Deus? Fale com o Nazareno, conversa com ele, seja do ministério dele, saia de todo o ramo denominacional e entre em Cristo. Isso foi bom demais. Aí chega o dia do Espírito Santo ser derramado. Você quer encontrar com Deus? Venha para o cenáculo. É o único lugar que tem. Eu quero te mostrar o que o irmão Branco está mostrando. É o único lugar. Sempre é o único lugar, porque Deus está num lugar só. Deus não vive de lugar em lugar, não. Deus está num lugar. Este é o lugar. Aí ele veio durante as 7 horas da igreja derramando o Espírito Santo. Ele diz: você quer encontrar com Deus agora no entardecer? Então pertença à mensagem de William Marion Branham. E se você quer encontrar com Deus, porque Deus não está na Batista, na Assembleia, não, ele já saiu de lá. Já ele esteve lá. Ele esteve durante as eras. Ele esteve com eles. Ele esteve até em Pentecoste agora. Com eles, sim, ele esteve lá dentro. Branham saiu lá de dentro. Foi quando Cristo saiu da era de Laodiceia. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se Cristo está batendo na porta da era, a era é o mundo inteiro laodiceano. E Cristo está batendo na porta porque ele está do lado de fora. E se você quer encontrar Cristo, não fique dentro de Laodiceia. Saia fora! Amém. E aí você diz: mas eu vou sair fora e vou ficar com quem? Branham. Branham, cura divina, maravilhas, discernimento. O seu nome é tal, você mora na rua tal, número tal. Você foi consultada pelo médico tal. Amém. Você quer encontrar com Deus? Encontre com Branham. Isso é no tempo de irmão Branham. Estamos chegando, a palavra manifesta Deus em sua era. Agora nós vamos falar para o povo, nós vamos pregar para o povo. Espera lá, irmãos. Vocês querem encontrar com Deus? Vai nos Estados Unidos. Não, Jesus já saiu de lá também. Deus já saiu dos Estados Unidos também. Estados Unidos foi no entardecer. Deus já saiu de lá. Como você vai encontrar com Deus? Lá não encontra mais. Procura o lugar. Onde ele está? A palavra manifesta Deus na era em que ela vive. Esta palavra está viva. Branham manifestou a palavra no seu dia. Malaquias 4, Branham manifestou. Apocalipse 10, de 1 a 7, Branham manifestou. São Lucas 17, 26 a 30, Branham manifestou. Mateus 17, 11, Branham manifestou. Atos 3, 19 a 21, Branham manifestou. Aleluia. Zacarias 14, 6, 7, nem se fala, foi quando ele nasceu. Já tinha manifestado. E agora? Você quer ver Deus? Vai lá nos Estados Unidos, olha o púlpito que Deus pregava. Não, eu quero ver Deus. Eu não quero ver o púlpito de Deus. Eu quero ver Deus, porque Deus já saiu daquele púlpito de Jeffersonville. Ele pregou lá, mas ele saiu. Eles depois queriam o barquinho que Jesus andou. Não, ele já saiu do barco, filho. Eu quero o pão que ele multiplicou. Já passou também, acabou. Eu quero o Espírito Santo que foi derramado de Pentecostes. Já foi derramado, o que você quer mais? Creia e pronto. Isso é tudo do passado. Eu quero aquelas maravilhas do tempo do irmão Branham. Se eu pudesse ter uma igreja igual a do irmão Branham. Eu não queria. O próprio irmão Branham queria ter uma igreja igual a de Paulo. Aí depois, na revelação dos selos, a coisa era tão grande. Ele disse: por que você fica pensando de ter uma igreja e de viver nos dias de Paulo? Você vive num tempo muito melhor, porque agora é o tempo de Deus outra vez. Você quer ver Deus? Quer encontrar Deus? Naquele tempo era Estados Unidos, Tabernáculo Branham. Aí, irmãos, talvez eu limito, você diz, mas é assim, toda a vida Deus foi assim. Deus estava limitado num tempo de pedra, e me diga que Deus fazia alguma coisa fora daquilo ali. Ele não podia fazer.
Aquele templo o representava. As bacias, os copos daquele templo, o altar, tudo no templo representava Deus. Me diga que Deus podia aceitar uma oração de saduceu, de fariseu, de herodiano, de essênios, nos dias de Jesus Cristo. Não, Deus estava em Jesus. Quem quer Deus, venha a Jesus. Este é o lugar de adoração. Quer Deus, venha a Jesus. Quer Deus, venha a Galileia. Quer Deus, venha a Cafarnaum. Quer Deus, anda com ele no barco. Quer Deus, dorme com ele. Quer Deus, vai na reunião dele. Aleluia. Mas ele não tem templo, fica que nem ele. Ele é o templo. Ele é o templo. Ele não precisa de ter um templo. Ele é o templo. Você diz, onde está o templo de Deus hoje? Está aqui. Está aí? O templo de Deus. As pessoas precisavam ver onde eu encontro Deus. Já foi o tempo que você encontrava Deus em William Branham. Hoje não. William Branham já partiu. Se você fizer isso, é espiritismo. Você não encontra Deus em William Branham mais. Você tem que encontrar Deus na palavra manifesta que Deus está realizando nesse dia que você vive. Você sabe qual a palavra que manifesta Deus hoje? A revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos. É aí onde você vê Deus. Onde vão adorar? Bom, Deus sempre limitou. Templo do Velho Testamento, Jonas no ventre do peixe. Ele estava procurando dentro do ventre do peixe, chamou aquilo de abismo, de inferno. Lá dentro, as guerras do peixe caíram em cima dele assim, para poder ver se desmanchava aquele alimento. Mas o alimento difícil. A baleia deve ter pensado assim, esse é duro. Tudo que cai aí, eu desmancho com pouco fel que cai. Mas esse daí já quase esgotou o fel. E ele não desmancha. E o homem está procurando um lugar lá no ventre da baleia. Para que lado está o templo, Senhor? Me dirija, porque só assim pode ouvir minha oração. E ele virou para o lado do templo. Você pode dizer, ele não sabia. Ele diz, do abismo clamei a ti e tu me ouviste. Lá do abismo. Ele clamou porque ele sabia, Senhor, quero estar em direção a este templo. Se eu não conseguir fisicamente, pelo meu jeito de falar, de olhar e de agir, que o Senhor saiba que eu estou aqui dentro do ventre desse peixe, mas eu estou pensando no templo onde o Senhor resolve o problema, onde o Senhor cura, onde o Senhor salva o povo. Eu estou olhando para esse templo. E a mesma coisa é Deus hoje. Vamos, Deus está em todo lugar. Isso é mensagem espírita, filho. Deus recebe todas as orações. Deus até por certo fisicamente, para você ficar aqui no mundo, para você estar um perdido, uma perdida, Ele atende mesmo. Você fica aqui perdido, perdida. Porque Ele não faz acepção de pessoas, Ele atende todo mundo. Mas se você faz parte desse Deus, eu quero é Deus. Você quer Deus, você não quer Batista, não. É Deus, é? Você não quer tabernáculo, não, eu quero Deus. Você não quer agora Estados Unidos, não, eu quero é Deus. Eu quero a palavra da hora. Eu quero aquilo que manifesta a Deus na era em que eu estou vivendo. Cadê a palavra que manifesta a Deus hoje? Onde está Deus? Se você procura Deus nos Estados Unidos, Ele não está mais. Olha, eu não posso falar isso. Eu vou fazer que o irmão Breno diz, senhor, não adianta eu falar, eles não vão crer. Você procura Deus, Ele não está lá, Ele está aqui. Alguém diz, não, mas Ele está lá também. Não, eu estou falando em promessa, em corpo. Você tem que atender aquele corpo. É o único lugar provido por Deus para adoração. É o único lugar. E Ele saiu do templo de pedra, era o único lugar. Ele foi para o corpo de Jesus, é o único lugar. Ele foi para o aposento lá no dia de Pentecostes, era o último lugar. Aí ele prometeu, vou ter 7 olhos e 7 chifres, que são 7 mensageiros e 7 eras da igreja. Em cada um ele tinha que estar.
e se fez presente em cada um. Ele diz, mas na última era, Laodiceia, eles me colocaram para fora, cego, nu, infeliz e não sabem. Eles me chutaram, eles rejeitaram o ministério do Filho do Homem dentro do ministério do Espírito Santo. Olha bem, o Espírito Santo em Pentecostes, derramado em dons, em curas. Eles, com todos aqueles dons e curas, eles rejeitaram o próprio ministério do Espírito Santo no profeta, que o Espírito Santo fez aquilo dentro de Pentecostes para sair dali. E quando ele saiu, poucos o acompanharam, poucos vieram atrás dele. Aí depois começa a grande divulgação do ministério profético. O que ele fez? Aquilo foi maravilhoso, mas chegou um tempo que Brana tinha que sair outra vez. E meus irmãos, eu perguntei para Deus se isso era minha morte. Ele disse que não, mas disse que é uma parte adicional do meu ministério. E o que é? Ele diz, é a terceira etapa. Mas ele falou que eu não posso falar para vocês. É a terceira etapa, quer dizer, é o único lugar. Já está terminando a primeira e segunda. Ele esteve aí, ele fez, operou, ele evangelizou o Brasil. Ele evangelizou os 7 países vizinhos, mas ele saiu daí. Ele saiu da primeira e segunda etapa. Ele está na terceira. Foi onde Brana sentiu que era como a morte dele. Se é a minha morte, o Senhor diz, não, é uma parte adicional. Quer dizer, você precisa disso daqui para adicionar a primeira e segunda etapa, senão você não tem a mensagem completa. Para você ter a mensagem completa, tem que ter esta mensagem da revelação dos 7 trovões, dentro dos 7 selos, adicionada à primeira e segunda etapa, que o irmão Brana não sabia nada dos selos. Ele mesmo disse que pregou errado. Certo? Ele diz, quando vem a revelação, é diferente do que pensávamos. 6º selo 243. É diferente. Isso é tradução de Goiânia, a primeira tradução. Agora, as pessoas não olham para isso. Onde Deus está? A palavra manifesta onde Deus está. Você tem que ir atrás da palavra. A palavra estava no templo, então vamos para o templo, irmão. A palavra saiu do templo. Oh, como que veio agora a palavra, João Batista? E envie ele a seu templo, o Senhor. Oh, Malaquias já avisando. Olha, o Senhor estaria ali no templo. E aí as pessoas não perceberiam. E Deus estava numa carne chamada Jesus Cristo. E eles não perceberam. E João Batista foi o precursor daquele Messias. E ninguém importou. Chamaram ele de Beelzebu. Chamaram João de demônio. Jesus de glutão. Um não comia, o outro porque comia. Se você não comer, vão falar mal de você. Se você comer, fala que você não presta também. Que ele se come é mal, se não come é mal. Não tem jeito. Para a língua do povo não tem jeito. E Jesus permaneceu firme, porque esse é o pedacinho. Jesus sabia quem ele era. Amém? Amém? Olha aqui, parágrafo 182. Agora anotem, eu estou lendo o lugar de adoração provido por Deus, tradução da voz de Deus. 182. Agora anote, Jesus estava tão seguro do que ele era. Ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus sabia, eu não sou a lei. Eu sou o Filho de Deus. A lei te encarcera, mas eu sou o Filho de Deus. Sou a graça te liberta. Ah, mas não era lei. Eu era a lei, agora eu sou a graça. Eu era a graça, agora eu sou o Filho do Homem no entremeio. Eu era o Filho do Homem no entremeio, agora eu sou o meu próprio corpo que está na terra, composto de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Vocês estão acompanhando? É o eu sou isso. E diz, não, nossos pais comeram maná no deserto. E Jesus falou, todos eles morreram. Irmãos, para nós parece que essa palavra não vale nada. Mas para um judeu, quando Jesus diz, todos eles estão mortos, Jesus está dizendo, olha, mortos físico e espiritual. É física e espiritual. Jesus está falando. Foi isso que o irmão Brana veio e pregou. Quando Jesus disse isso, que eles estavam mortos,
mortos fisicamente e espiritualmente. E eles diziam: o que é isso? Tu que falas estas coisas? De onde vens? Tu vens de Goiânia. Esta palavra dos Estados Unidos é do irmão José? Não, é do Brana. Foi Brana que falou. Você não crê em Brana? Hein? Chame-me de irmão. Brana. Alguém queria colocar um nome mais excelente nele, um título de tratamento. Ele diz: não, chama-me de irmão. Mas é reverendo, profeta, como o senhor quer que nós chamemos? Chame-me de irmão. Amém? É isso daqui. Ele sabia o que ele era. Jesus sabia o que ele era. Ele sabia que era nascido da Virgem. Ele sabia que toda a Escritura se manifestava diretamente através dele. Ele sabia disto tão perfeitamente, que ele disse àqueles edificadores do templo, aquele dia, ele disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Agora, era uma palavra muito dura. Derribai esse templo. E eles estavam olhando para onde? Para o templo, o lugar de adoração. Mas já tinha mudado o lugar de adoração. O lugar de adoração estava perto do lugar de adoração. Entenderam? Eles estavam frente ao templo, o lugar de adoração, e o lugar de adoração agora não era o templo feito de pedra, mas corpo me preparaste. Ali estava o lugar de adoração. Eles não mudaram. Não pense que o povo mudou de Pentecostais para a mensagem de Brana. Não pense que o povo da primeira e segunda etapa muda para a terceira puxada. Só o eleito. Não pense, os judeus não mudaram também. Só Pedro mudou. É assim. Eu estou aí. Maria Madalena, Samaritana foi uma conversinha só. Vai, chama seu marido e vem cá. Não precisa de muita conversa com mulher, não. Chama o seu marido e vem cá. Aí: eu não tenho marido. Você falou a verdade, que você não tem marido, que você já teve 5. Com quem você vive agora não é seu marido. Mestre, nós sabemos que quando o Messias vier, ele vai fazer essas coisas. Eu sou o que falo contigo. Por que ele não falou? Não adiantava ele falar para o Caifás, para o Anás: eu sou o Messias. Não adiantava. Foi isso que o irmão Brana falou nos Estados Unidos. Pega uma mensagem, acho que é perguntas e respostas, ainda eu vou pregar sobre aquilo ali. Ele dizendo: Senhor, bom, eu não vou dizer. Eu não vou dizer porque, se eu dissesse, o povo não creria. Mas sem ele falar, nós cremos. Nós lemos a entrelinha. A hora que ele queria falar, ele ia falar. Ele diz: não adianta falar sobre eles. Eles não crerão, nem se falar. Tem uns que não crê mesmo. Não adianta você falar para quem não vai crer. Isso daqui é para eleito. Tem hora que você quer dar isso daqui, enfiar a boca abaixo, garganta abaixo das pessoas. Não, deixa eles satisfeitos na macumbaria deles, na trindade deles, na dualidade deles. Deixa eles satisfeitos para lá. Se eles estão bem, fique bem por aí, meu irmão. Fique bem por aí. Eu posso chamar teu papa de irmão, diz o profeta. Só não vou beijar o dedo dele, o anel dele. Agora, não posso chamar qualquer crente de qualquer igreja de irmão? Posso da primeira e segunda etapa? Meu irmão. Sim, meu irmão, fique por aí. Você está bem na primeira e segunda etapa? Fique por aí. Você não sabe que os selos foram revelados? Você não sabe que o Cordeiro saiu do trono? Você não sabe que o último eleito já entrou? Você não sabe que Jesus Cristo já tem outro nome desde quando ele subiu? 132 do primeiro selo, tradução de Goiânia. A primeira tradução, ele diz: ele subiu, venceu e subiu com um novo nome. Agora, para quê? Para quando ele descesse em Apocalipse 10, 1 e 1 Tessalonicenses 4, 16, você soubesse quem é que está descendo. Amém, amém. Ei, glória. Agora, derribar esse templo em 3 dias levantarei. Por quê? Era uma palavra escrita dele. Uma palavra escrita dele. Você tem alguma palavra escrita de você? Oh, nós temos palavra escrita do profeta.
por enquanto a gente parece que não tem muita coisa. Temos na mensagem, temos Apocalipse 10, 8 a 11, que é a palavra que manifesta Deus na era da esposa. O que é que você faz? O que eu faço? O que vamos fazer? A palavra que estamos manifestando hoje, primeira e segunda etapa, não, isso já foi pregado no Brasil, evangelizou o Brasil. O que falta para o Brasil e as 7 nações vizinhas, o que falta não é evangelismo da mensagem, o que falta é a revelação da mensagem. A revelação dos trovões dentro dos 7 selos. Isso é o que falta. Mas evangelizado eles foram. O mundo foi evangelizado. O que o mundo precisa é da mensagem de Brana. O mundo já foi evangelizado sobre Jesus. O mundo foi evangelizado, começou lá no leste, no oriente, e já veio até o ocidente. O mundo foi evangelizado, atravessou mares, oceanos. O mundo foi evangelizado. Mas o que é que o mundo precisa? Revelação dos trovões. Quem é que trouxe? No entardecer, Deus revelou os trovões a William Marion Branham. Ele deixou tudo escrito aqui, que está revelado. Mas esse ministério não é para um grande pastor pregar. Esse ministério é para um povo simples, humilde pregar, que tem que ser rejeitado. Esse é o tipo de ministério que vai pregar essa mensagem dos 7 trovões, dos 7 selos, do novo nome, do último eleito, Cordeiro saiu do trono. É um ministério simples. Não pense em grande coisa não, é simples. É o fundamento dos 7 selos, Deus em simplicidade. E aqui essa mensagem é Deus em simplicidade. Davi disse, agora você note bem, Davi disse: não deixarei meu santo no inferno, não deixarei sua alma no inferno, nem permitirei que o meu santo veja corrupção. Salmo 16, 10. Davi disse. Agora, Jesus sabia que esse era ele. Davi disse. E Jesus sabia, sou eu. Aí nós vamos citar, irmãos, Davi disse. E aí você não sabe para quem que era. Mas Davi disse: não permitirei que o meu santo veja a corrupção, nem que a alma permaneça no inferno, nem que ele veja corrupção, quer dizer, apodrecimento. Não permitirei. E Davi disse, Salmo 16, 10. Mas você sabe sobre quem Davi estava falando? E Davi dizendo: não permitirei. Deus usando aquele tabernáculo naquele dia para falar isso: eu não deixarei a alma do meu santo no inferno. Jesus disse: esse era eu. Ele sabia que era ele. Você tem que saber a escritura que é sua hoje, que corresponde a você hoje. A nossa escritura hoje, nós usamos São João 14, 12, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Nós usamos essa escritura porque nós cremos em cura divina. A cura divina está em nós, ela é nossa, está em nós. O Deus da cura está em nós. O único lugar de adoração. Aonde está o lugar de adoração? Estava na primeira e segunda etapa, mesmo o irmão Branham não sabendo os selos, pregando os selos de uma forma interpretada pelas denominações daquele dia. Primeira e segunda etapa. E Deus estava ali. Você queria Deus? Ia no tabernáculo Branham em Jeffersonville. Vai lá que você via Deus naquele tempo. Deus estava ali, limitado naquele lugar. Sim. Outros diziam: Deus está aqui também. Não adianta você falar. Aqueles justos do tempo dos judeus diziam: Deus está aqui também. Mas quando Deus chegava lá, era para levar juízo. Deixa eu te mostrar um segundinho aqui. O que você pensa de Abimeleque? Um homem justo? Um rei? Que não dormia com a mulher do outro homem? Tem muito homem aí que ainda dorme com a mulher do outro. Depois quer ser justo. Ele não é justo não. Ele não dormia com a mulher do outro homem. Como um rei, tinha uma lei no país dele que ele só podia dormir com virgem. E ele não dormia com a mulher do outro homem. Agora chega Abraão com 100 anos, quase 100 anos. Sara, 99, quase. Que é 25 anos antes, né? Colocou um perto do outro, que veio a promessa. E agora ele vem de 99 para 100, e a Sara para 90 anos.
Chegou lá e Abimeleque olhou para ela e disse: e essa menina aí, que é sua? Menina já estava toda enrugada, filho. Antes ela estava toda enrugada, poucos dias atrás ela estava toda enrugada, antes dos 7 selos ser revelado, ela estava toda enrugada. Mas os 7 selos foi revelado, tirou a ruga. Deus tem uma igreja sem mancha nem ruga, mas santa e sem defeito. O que é isso? Os 7 selos tirou a mancha, tirou a ruga, limpou-nos. Fomos purificados pelo sangue nas eras, mas eles rejeitam agora onde Deus está, o sacrifício, o trovão que foi, os trovões que foram revelados dentro dos 7 selos, eles rejeitam o lugar. Você queria buscar Deus, tinha que buscar em Jerusalém. Quer buscar Deus, tinha que buscar em Jesus. Quer buscar Deus, tinha que buscar agora lá no Espírito Santo. Quer buscar Deus, tinha que buscar durante todas as eras, em cada mensageiro que o Espírito Santo usou. Quer buscar Deus, tinha que buscar em Brana. Quer buscar Deus agora? Oh, quando a mensagem veio para o Brasil, se alguém quisesse buscar Deus, tinha que ir em Campinas, falar com o irmão Martins. Ele trouxe a mensagem de lá, ninguém mais nada tinha aqui. E depois, só que a mensagem não foi para frente. Aí você quer buscar Deus, tinha que ir para Goiânia, falar com o pastor Joaquim, escutar as mensagens dele e receber a mensagem de Deus que veio até ali. E ali era o lugar onde estava Deus, a palavra. É o lugar onde estava a palavra, primeira e segunda etapa. Aí Deus saiu de lá na terceira etapa outra vez. Você quer buscar Deus? Onde você vai agora? Vá onde você quiser. Vai aonde a palavra está manifestando Deus na era que você vive. Aí depois ficam aqueles inchados, eles pegam um pouquinho de mensagem nossa e formam um sistema para eles no sul, no norte, no leste, no oeste. Diz, não vamos fazer mais nada não, porque senão forma uma denominação. Vocês não ficam buscando muita coisa de Franca, porque senão forma uma denominação. Quando Deus está, se você não busca, aí depois que passar do tempo, você vai buscar e é tarde. Aproveita no tempo que Deus está, onde Deus está ali, naquele casebre, naquela choupana, naquela igrejinha, onde Deus está, naquele pastor que não é complicado. Porque tem pastor que só complica a cabeça dos outros. Quanto mais simples se prega, melhor é. Me diga que tem alguma complicação nisso daqui. Eu vejo isso tão claro. Mas aonde Deus está, é onde a palavra manifesta Deus na sua era. Era em Brana, era nos Estados Unidos, foi em Campinas, foi em Goiânia. Agora é diferente. A palavra não está com eles mais. A palavra que manifesta os selos, os trovões, revelado, não está lá. Se você vai lá, não tem. Você quer isso? Não tem. Faz como aquele irmão que foi no restaurante com o irmão Brana. O que vocês têm? Qual o cardápio? Nós temos isso é coisa muito boa. Tem bife? Não. Vamos embora. Que não tem nada que comer. Os membros têm que ser eleitos. Tem que ser membro eleito. Você tem 7 trovões revelados. Pastor, você tem 7 trovões revelados. Me mostra aí. Me mostra. Não só garganta não. Me mostra. Onde está que Brana falou? Está revelado aqui. Me mostra. Aí o membro diz, me mostra. Eu quero 7 trovões revelados, quero bife. 7 trovões revelados. Eu vou mudar de restaurante, sim, vou sair. Aqui não tem nada para comer. Não tem nada nessa igreja. Você tem, o último eleito já entrou. Tem. Você não sabe disso? Não, vamos mudar. Vamos para outro restaurante. É isso aí. Vamos mudando de igreja, vamos mudando de pastor, vamos mudando. Você tem aí? Tem. Se não tem, então eu vou procurar, porque o que eu quero é isso. Irmão Brano disse que aquele irmão queria carne assada. Tem? Não tem. Então vamos embora, irmão Brano. Não tem o que comer. Não é aquele negócio, não tem carne assada, mas vai uma sopa mesmo. O que é isso, rapaz? Para quem está querendo carne assada, você vem dar sopa? Sopinha de primeira e segunda etapa? Não. Eu quero revelação dos 7 selos. 7 trovões. Novo nome. Você tem aí para me dar? Tem. Não tem? Então tchau. Você não tem nada. Mas eu sou um grande pastor. Você não tem nada.
Eu quero revelação de 7 trovões, que o William Branham disse que sem fé de trovões eu não vou no rapto. Então eu quero essa fé, porque o meu negócio é ir no arrebatamento. Eu estou atrás de ir no arrebatamento. Não é ter casa, não é ter mulher, não é ter namorado. Os rapazes estão atrás de namorado. Que é uma namorada? Se fé de rapto. As moças querem um casamento. Fé de rapto. Depois que você tiver fé de rapto, você vai pensar até diferente de casamento. Vai ser até diferente. Aí se você deixar para receber fé de rapto lá na frente, aí você diz, meu Deus do céu, com quem casei? Por quê? Porque casou sem fé de rapto. Arrumou uma namorada que também não tinha fé de rapto, mas vamos enrolando para ver se essa fé chega. E quando chega você já casou e aí dá uma olhada para trás. Meu Deus do céu, fé de rapto, agora essa mulher vai me atrapalhar com essa fé de rapto. E tem uma coisa, vai dar um problemão para ela. A mulher diz, mas eu vou dar problema para esse rapaz aqui agora. Casei com ele e eu creio na terceira etapa e ele vai para a segunda e eu sou da terceira. E ele diz, olha, a mulher quer voltar para o mundo, olha, ela pode ir para onde ela quiser, uma coisa, eu quero é fé de rapto. Aí ele para e vai, eu devia ter esperado. Mas por certo, antes você corre daqui, corre dali e cerca, eu já vou cercar essa daqui para que ninguém pegue ela. Eu já vou segurar. Quieta aí, menina, eu casaria com você. Aí a fé de rapto vem e você vai lembrar de o que é isso, o que eu fiz? Fiz tudo fora da fé de rapto. E vai lamentar depois, quando já estava na mensagem e precisava de saber desta fé de rapto. Amém, eu tenho que terminar. E eles já puseram papelzinho para me ajudar aqui. Tem coisa que não dá. Jesus disse em Marcos, deve ser Lucas também, 17, 26 a 30. Naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Agora lembre-se, não Filho de Deus. Gente, olha aqui, naquele dia o Filho do Homem será manifestado. Aí o irmão Branham vem e diz assim, não Filho de Deus, 193, o lugar de adoração provido por Deus. Aí que está o lugar de adoração provido por Deus. Você tem que encontrar esse lugar de adoração. Onde Deus está, a palavra manifesta a Deus na era em que você vive. E qual é a palavra que manifesta a Deus agora, senão a revelação dos 7 trovões dentro dos 7 selos? Vamos falar isso o resto da vida agora. Enquanto viver, nós vamos falar sobre isto. Revelação de 7 trovões, 7 selos, até dar arrebatamento. Nós vamos pregar isso, a mensagem agora é isso. E se você quer cura, está tudo aqui dentro, o lugar de adoração. Oh, era Jerusalém, era Jesus, era Pentecostes, era as eras, era Brana. Agora é a esposa de Cristo. Localize, onde está essa mensagem? Localize, onde está a mensagem, a palavra que manifesta a Deus na sua era. Ou você quer qualquer Deus, ou faz que nem os outros aí. Ah não, falou de Deus, tá bom. O diabo fala em Deus, então fica com ele. Se falar de Deus, tá bom? E se crer em Deus, tá bom para você? Crendo em Deus? Então fica com o diabo. A Bíblia diz que ele crê e estremece, você vai encontrar pregador que nem estremece, não tem nem vergonha. E o diabo estremece. Crê em Deus e estremece, diz São Tiago. Então a questão não é assim, tudo que fala em Deus tá bom, tudo que fala no profeta tá bom. Que tá bom o quê, rapaz? Tem a revelação. Vai atrás do alimento, vai atrás do lugar onde Deus está falando, onde a palavra está manifestada na era que você vive. Deus não vai te culpar pelo que ele deu para o William Branham lá atrás. Ele vai culpar você pelo que você ouviu aqui agora. Os Estados Unidos ouviu Branham pregar os selos, os trovões, e Deus vai requerer daquele grupinho isto. E agora o povo do Brasil e nações vizinhas, Deus não vai requerer apenas primeira e segunda etapa que pastor Joaquim Gonçalves Silva pregou para vocês, não. Deus vai requerer o que eu estou pregando hoje. Esse é o lugar de adoração, a mensagem da hora. Obrigado, Senhor, por podermos tomar esta hora em que vivemos. Saber que o Senhor está nesta palavra. O Senhor não está na igreja, o Senhor está na palavra. Mas é a palavra que manifesta o Senhor nesta era que nós vivemos. E agora estamos para manifestar Apocalipse 10, 8 a 11. Comemos o livrinho e temos que pregar agora a reis, povos, nações e línguas. Ajuda-nos, ó Pai.
que possamos ser alcançados pelos eleitos e os eleitos receberem esta palavra. Esta mensagem alcance o coração eleito, não só o crítico, que tem muito crítico nesta hora, mas o coração eleito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Estamos aqui reunidos para louvar o Deus de Abraão, o Deus que expulsa as trevas e enche de luz o seu coração. Vem visitar o seu povo com tua presença, querido Senhor. Derrama o bálsamo puro, suave de amor. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Não pense que estás sozinho na longa estrada que tens que seguir. Eu sei que existem espinhos e que muitas pedras irão te ferir. Não deixe o inimigo astuto te desanimar, te fazer cair. Chame a Jesus sem demora, Ele vem te acudir. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. A vida reserva surpresas que tanto machucam o teu coração. Tristezas e dores profundas que deixam feridas e decepções. Somente o amor de Jesus transforma a vida e traz o perdão. Sinta o toque de Cristo no teu coração. Passeia entre nós, Santo Espírito de Deus. Queremos ouvir tua voz, fala, Senhor. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Toca nos corações, ministra paz e renovação. Queremos sentir o toque de suas mãos. Amém, amém, amém.
Deus abençoe todos quantos estão conectados conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Paulo, Cleude, Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce, irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão Haroldo e família, São João Batista, Santa Catarina. Irmão Gilberto e família, irmão Edivaldo e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Elias, governador Valadares, Minas Gerais. Irmão Mesquita e família, irmão José Dolari e família, Curitiba, Paraná. Irmão Lorival, irmã Ruth Batatais, São Paulo. Irmão Joel Floriano, aqui em Franca, São Paulo. Irmão Moacir e família, pastor José Antônio Costa, pastor Fulque e família, pastor Paulo e família, irmã Adriana e família, Londrina, Paraná. Deus abençoe, irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel Passos, Minas Gerais. Irmão Zé Castro e família, irmão Nascimento, irmã Vera, Criciúma, Santa Catarina. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus os abençoe. Irmão Dirceu Pinho, Piacatu, São Paulo. Deus te abençoe. Irmão Dirceu, pastor Serruia e família, Belém, Pará. Deus abençoe, pastor Serruia. Ele pede oração. Deus te abençoe, pastor Serruia, que dia 8/4 ele está completando 60 aninhos. Deus abençoe. Deus te dê graça e força, e está agradecido a Deus por ser chamado para a terceira etapa. Amém? Oração também a favor de Dirceu Pinho e sua saúde. Tenha saúde. Irmão Dirceu Pinho, tenha saúde. Amém. Também o filho do pastor Serruia, ele não pôs o nome, não sabe. O filho dele está completando também mais um ano de vida. Deus abençoe o filho do pastor Serruia. Amém? Amém. Se você quer oração, diga: Deus te abençoe. Uma mensagem dessa daqui, ó. Esta mensagem é o lugar de adoração, onde você chega e encontra pão. Pão para a alma. Entende? É a mensagem do dia que Deus tem dado. O que nós temos que fazer, filho, é ir lá comer. Vai comer, vai e busca. Tinha que buscar nos Estados Unidos, buscar. A mensagem tem sido esparramada por todo o Brasil, por todo o universo. Muito bem, agora está precisando da revelação da mensagem. E você precisa desta mensagem que pregamos, precisa destes CDzinhos que os outros estão queimando. Você precisa para encontrar o lugar de adoração, que é a palavra do dia. E sempre Deus esteve num lugar. O lugar é a mensagem, é a palavra da hora. É aquela revelação dos trovões, dentro dos 7 selos, nesta terceira etapa que foi aberta para nós de 2000 para cá. Amém? É o lugar. Nós encontramos a palavra que manifestou Deus na era que estamos vivendo. Amém. Deus os abençoe. Olha, nós estaremos de viagem a partir de amanhã cedo. Já vamos viajar para Betim. Vamos pregar amanhã à noite em Betim. Juiz de Fora, sábado à noite. E domingo vamos passar o dia ali em São José dos Campos com o irmão Alain, irmão Osias e todos os demais irmãos que estarão conosco ali de Taubaté, que eles estarão conosco também. Nós estaremos passando o dia de domingo juntos, se Deus quiser. E segunda-feira estarei chegando em casa, se Deus quiser, ali por volta do meio-dia a gente está chegando em casa. Amém? E aqui durante toda a semana tem culto, você vai ouvir os cultos. Quando não tem transmissão, sábado terá transmissão direto de Juiz de Fora. Vamos transmitir para vocês. Mas no domingo que não tem, tem mensagem boa para vocês ouvir aí, que precisa ser repetida outra vez para você aprender mais um pouco. Amém? Deus te abençoe. Boa noite, Brasil.